Hoje é a nossa primeira web, né? Nós vamos falar aqui sobre instalações elétricas e industriais, tá? Nós vamos falar sobre alguns pontos necessários em relação a condutores, simbologias, fusíveis, né, e seus papéis na indústria, e também o quê? Falar depois sobre motores e algumas outras coisas também, como disjuntores, botoeiras e outras coisas também, beleza? Contadoras e por aí afora. Muito bem, pessoal. O que nós temos que entender é o seguinte. Na nossa primeira web, você tem que entender que hoje em dia, o que demanda grande responsabilidade na indústria não é somente ter conhecimento na área, mas também é o quê? Ter disponibilidade para entender como os equipamentos intercalam entre si. É por isso que a área da automação tem crescido tanto assim. Pois muito bem. Como nós estamos tratando sobre isso, né, sobre essa unidade curricular, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês para que vocês possam ver. Instalações elétricas industriais, beleza? Condutores elétricos são o quê? São elementos fundamentais para que o circuito elétrico ele possa corresponder àquilo que o que é necessário fazer. Ou seja, fazer com que haja uma fonte de alimentação e, com isso, fazer com que haja o quê? Circulação de cargas elétricas. É a partir desse movimento que nós temos o quê? Nós temos incremento de energia, partida de motores, certo? E é a partir da energia mesmo que se pode o quê? Determinar o trabalho de uma empresa, num processo produtivo. Pois muito bem. Condutores elétricos, pessoal, eles são muito bem requisitados no seguinte quesito. Por quê? Condutores elétricos, além de trazerem o quê? Carga elétrica, né, e efetivamente levarem carga elétrica para nós, eles precisam também ser administrados justamente pelo fato de que não tenha o quê? Uma sobrecarga. É por isso que a NBR 5410, ela deixa bem claro a respeito do quê? Do conceito de aterramento, de o quê? Em baixa tensão, que vai de 300 a 1000 volts, certo? Condutores elétricos, eles são essenciais porque eu preciso saber a marca, o tipo de bitola do fio, e tudo isso a partir de quê? Dos conhecimentos lá de trás. Tudo isso advém da segunda lei de Ohm, que Rho vezes L, dividido pela área, me dará o quê? A minha resistência com que esse fio vai ter. Pois muito bem. Condutores e fios e condutores em cabo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: condutores em cobre rígido, né, que são bem maciços no caso, perdão, era transmitido a energia, né, a fonte de alimentação, pelo quê? Através de campo eletromagnético, certo? Isso aí começou muito tempo, desde a segunda Revolução Industrial, e chegou até os nossos dias de hoje. Mas devido ao cobre sendo um material muito requisitado no mercado negro, todos podem ver que muitas pessoas arriscam a vida, né, para obter esse material e vender nesse mercado paralelo. Então, o que que acontece? Devido a ser um metal nobre, a boa condutividade dele também permite com que haja o quê? Um bom fluxo de campo eletromagnético, certo? Mas hoje em dia, nós temos também o cabo o quê? Encordoado. Esse tipo de cabo, ele transmite energia elétrica por vários tipos de fios, ou seja, essa energia não é ligada somente aqui numa forma, não apenas por um caminho, mas por vários caminhos, vários segmentos. Ou seja, isso que facilita muito o manuseio do produto e também o que permite com que não seja danificado a sua estrutura, diferentemente do cabo de cobre. Reconhecimento desses o quê? Condutores. Nós temos o fio rígido de cobre, que é constituído por um único tipo de condutor, né, um condutor único. Geralmente ele é muito utilizado em instalações simples, né, como lâmpadas, instalação de lâmpadas de modo predial, e na indústria também, quando se liga um motor, né, tem aquela faixa na fonte de extensão,
né, a linha de staff, de produção, e nós temos também o cabo encordoado, certo? Que ele é dimensionado através do quê? Através da secção de fios. Por exemplo, se eu tenho 7 fios, eu vou dimensionar ele com o quê? Com a área de 35 milímetros quadrados. Se eu tenho 19 fios que eu vou precisar, ele tem o quê? Um dimensionamento de 50 milímetros quadrados até 95. Ou seja, quanto maior, né, a quantidade de fios, maior será a área, né, em milímetros quadrados que esses fios terão. Aqui nós temos o quê? A simbologia dos fios. Nós temos aqui o tipo de... Nós temos o tipo multifilar e o unifilar. O multifilar nós temos o, o terra, né? Que ele pode ser representado também ou por S, né, que é uma entrada, ou também pelo R, pela saída. Depende do quê? Daquilo que você vai trabalhar. O condutor de fase é no interior do entoduto, né? Então nós temos aqui um diagrama unifilar e aqui a forma que multifilar. No tipo multifilar, ele é determinado a partir dessa nomenclatura, dessas 3 nomenclaturas, certo? E do tipo unifilar, os desenhos são geralmente dessa forma. Aqui nós temos um cabo neutro, certo? E aqui nós temos uma porta de entrada, tá ok? No caso do, né, unifilar, nós temos aqui o terra, um retorno interno para o eletroduto, e também nós temos o condutor neutro representado dessa seguinte forma, e apenas aqui com uma fase, ok? Beleza. Pessoal, vou abrir aqui. Vou mostrar para vocês como que funciona na prática. Fios condutores, né, como o cobre, por exemplo, eles têm uma boa condutividade, certo? Pois muito bem. O que determina isso tudo é a partir do quê? Do campo elétrico que vai ser gerado nesse fio. Então, num fio de cobre, por exemplo, certo? Tem o quê? Um campo elétrico que vai estar circulando por esse fio através do movimento de cargas, ou seja, corrente elétrica. Muito bem. É a partir desse campo elétrico que também se determina o que a força elétrica com que esse fio vai o quê? Operar. A partir do quê? Do movimento de cargas, que força elétrica é igual ao campo pela carga que está passando por ele. Mas se vocês lembrarem da segunda lei de Ohm, o que que diz? Que resistência de um fio é igual à sua condutividade pelo comprimento dividido pela área, certo? Então, se eu quero aumentar muito a minha resistência, eu tenho que diminuir a minha área de atuação, beleza? São grandezas inversamente proporcionais. No caso de fios, isso também é a mesma coisa, porque num aterramento, o que que eu tenho que ter? Suponhamos que isso aqui seja uma estrutura, né, uma superfície. Eu tenho que vir aqui, de acordo com a NBR 5410, se eu tenho uma haste de 1 metro, eu tenho que enterrar ela a essa distância, essa altura de 1 metro. E se eu tiver que enterrar mais outras 3, a distância entre elas também vai ter que ser o quê? Igual. Então, aqui vai ter que ser 1, aqui vai ter que ser 1 metro. E a distância da segunda para a terceira tem que ser de quê? De 1 metro. Mas, professor, por que que isso aqui é importante? Porque, pessoal, quando há, por exemplo, sobrecarga numa estação, isso aqui é o que determina o quê? Que o fluxo elétrico
o fluxo elétrico tem que ser o quê? 0. E quando eu tenho a instalação de bases, ou seja, de hastes nesse local, o que eu faço? Eu entendo que o meu campo elétrico vai tender a 0. Consequentemente, o meu fluxo de cargas aqui também vai tender a 0. E tudo isso depende do quê? De um bom aterramento e, consequentemente, de um bom condutor também. Ok? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Então, nós temos aqui esse tipo de simbologia para condutores. Beleza? Nós temos essa simbologia que eu já mostrei. Nós temos também, pessoal, nós temos que entender que nós temos um padrão de cores, certo? Fios e cabos, eles possuem insolação colorida. Isso a fim de que identificar onde eles serão usados, quais o tipo de manuseio que você tem que ter e também em relação ao que? A norma brasileira de regulação a 5410 que me permite o quê? Determinar isso tudo, beleza? No caso aqui, eu tenho um fio verde. Opa, isso aqui era a resposta. Por exemplo, para o neutro, deve ser utilizado um tipo de condutor com que tipo de cor? Seria o quê? Azul, certo? Por quê? Porque a norma brasileira já me determina isso, que todas as vezes que eu tenho um fio de proporção em que ele vai ser utilizado como neutro, a sua coloração tem que ser o quê? Azul, certo? Então, em cada tipo de situação, um fio, ele tem que ser determinado do quê? De acordo com a sua o quê? A sua coloração. Por exemplo, para proteção, popularmente conhecido como fio terra, né? Nós temos o quê? A coloração do que o quê? O tipo verde. Por quê? Verde já lembra isso aqui, terra, certo? Beleza? E se for o quê? Para o tipo de condutor PEN, por exemplo, neutro e de instalação de proteção, nós temos que utilizar a verde com amarelo, de acordo com o que estabelece a norma, certo? Temos aqui os padrões de cores e nós temos os dispositivos de proteção. Esses dispositivos de proteção, pessoal, eles têm que evitar o quê? Curto-circuito, sobrecarga e sobretensões. Beleza. O que são, aqui no caso, sobrecargas? Aumento constante da corrente elétrica que está circulando. Não tem nada o que para refrear. Num curto-circuito, é quando a resistência é queimada e a corrente tem o quê? Livre fluxo por ele. E no caso das sobretensões, o que acontece? Nós temos o quê? As descargas elétricas atmosféricas, certo? Isso se determina a partir do quê? Eu tenho nuvens, certo? E, de acordo com o gelo que está dentro delas, de micropartículas, eles são o quê? Atritados um com o outro, e isso gera o quê? Cargas elétricas dentro daquela nuvem. A carga elétrica que é existente aqui na Terra é positiva. Na nuvem é negativa. E diz o quê? Lei de Coulomb. Cargas elétricas de sinais opostos, o quê? Se atraem. É por isso que existem aquelas tempestades. É por isso que existem o quê? As chuvas. Pois muito bem. Esses equipamentos de proteção, nós temos o quê? Fusíveis, né? Nós temos relés térmicos, para-raios e disjuntores. Pois muito bem. No caso das descargas atmosféricas, vocês têm que entender o seguinte: depende do tipo de instalação que você for fazer. No caso, por exemplo, das instalações elétricas, nós temos o tipo de gaiola de Faraday, nós temos a técnica da torre de Franklin e também nós temos a parte mista que dependendo daquilo que você for fazer, você vai utilizar também a melhor técnica possível, certo? Nós temos esses dispositivos. Aqui nós temos os fusíveis. Eles protegem os circuitos elétricos contra danos causados sobre sobrecargas de corrente. Ou seja, eles evitam que explosões, acidentes, e tem que ser muito utilizados aonde? Em residências. Por exemplo, em residências muito apertadas, quando
um disjuntor ele é acionado, ele evita, por exemplo, o quê? Que, num caso, em países muito frios, onde há transmissão de gás, por exemplo, para aquecimento, a corrente elétrica não se torna o quê? Uma centelha de ignição e possa o quê? Causar em explosões, certo? O fusível ele é construído de versões rápidas e de modo retardado, certo? E que exigem o quê? Uma grande confiabilidade no quê? Na proteção de motores elétricos, principalmente, né, sobretudo em motores de corrente contínua, que eles são o quê? Bem mais caros de corrente alternada. Nós temos o fusível NH, e que são mais indicados para os eventuais picos de corrente, certo? Que, por exemplo, tem aqui, vou apagar isso aqui. Assim que funciona. Eu vou aqui desenhar um gráfico. Certo? Beleza. O que eu tenho? Tem aqui vou fazer aqui uma corrente de pico. Beleza. E eu vou desenhar aqui a minha corrente. Então, eu estou produzindo uma corrente. Vai ser enviada para as nossas casas. E aí por diante. O valor máximo da corrente é o chamado de quê? Corrente de pico. Se eu tenho uma corrente de base, nesse caso, nominal, de 12 amperes, o cálculo da corrente de pico vai ser o quê? 12 vezes raiz quadrada de 2. Por que esse raiz quadrada de 2, professor? É muito simples. Se você estudar, por exemplo, ondulatória, o valor máximo do ângulo aqui de inclinação, esse θ, é o quê? 45 graus. Em ondulatória, o valor dessa ondulação é determinado pelo cosseno desse ângulo. É determinado pelo valor do cosseno de θ. Certo? Que é cosseno de 45. E o cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Muito bem. Beleza? Mas eu sei também que quando há produção desse tipo de corrente, a minha função cosseno é uma função par. Ou seja, da mesma forma que tem aqui em cima, vai ter aqui também embaixo a mesma modulação da onda. Então, como que ficaria a minha corrente de pico, caso, seria o quê? 2 vezes o valor desse cosseno, vezes a corrente nominal, certo? Corrente nominal, vezes o cosseno desse ângulo. Beleza. Então, minha corrente de pico, ela é calculada da seguinte forma. 2 vezes, nesse caso eu falei que é 12, pelo o cosseno, que é o quê? Raiz quadrada de 2, dividido por 2. Então, 2 dividido por 2, fecha. Então, é 12 raiz quadrada de 2 amperes. É por isso que a gente multiplica por esse número. Beleza? Muito bem. Então, é nesse caso que é utilizado o quê? Esse tipo de fusível. O fusível, pessoal,
ele é determinado pela variação do campo eletromagnético. Porque no meu circuito eu tenho cargas o quê? Do tipo que reativas, que são o quê? Podem ser indutivas, através do armazenamento de campo magnético, e capacitivas, certo? Que vem a partir do quê? Do armazenamento vindo através da corrente elétrica e também do quê? Do meu campo elétrico. Ou seja, cargas elétricas em movimento geram campo elétrico e, consequentemente, gera campo magnético. Beleza? Então, é por isso que nós temos esse tipo de fusível. Ele tem o quê? A proteção. Proteger contra distúrbios, né, sobrecargas muito elevadas, certo? Então, por isso que ele é muito utilizado também na indústria e principalmente na área de subestação. Nós temos Jazette, né? E por que é de porcelana? Porque é um quê? Um supercondutor, certo? Por causa disso. Nós temos aqui a estrutura dele de anel. Nós temos a base. Sim. E isso promove o quê? Vem a partir do quê? Da lei de Ohm. Nós temos o parafuso de ajuste. Nós temos o anel supercondutor. Nós temos o fusível. Por quê? Zinco é um bom condutor de eletricidade. E por que é colocado zinco? Porque zinco também ele é muito utilizado no processo de dopagem. Beleza? Por isso. Nós temos os disjuntores, certo? Beleza. Isso aqui é como funcionam os disjuntores. São dispositivos que utilizam o quê? Para proteção de circuitos elétricos, certo? Como que a gente observa isso? Através da primeira equação de Maxwell, ou então a lei de Gauss. É a partir desse elemento aqui que nós protegemos contra as correntes de curto-circuito, né? Ou seja, proteção eletromagnética, como eu já disse aqui, certo? E também contra sobrecarga. Por quê? Proteção térmica. Porque quando ocorre uma sobrecarga, o que acontece também? A liberação de calor. E isso a gente chama de efeito Joule. Beleza? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, certo? E na próxima aula nós falamos mais sobre disjuntores. E quero trazer alguns exercícios também.